Você já teve a oportunidade de acompanhar aqui no canal a versão mais cara do GWM Hora 03, a GT, que tem uma pegada esportiva e foi comparada com o principal rival, o BYD Dolphin Plus. Mas agora eu te mostro em detalhes a versão de entrada, a Skin, que não tem essa mesma pegada esportiva, mas traz o mesmo conjunto mecânico e traz muita tecnologia embarcada e também muitos itens de conforto. A versão mais cara, GT, não levou a melhor no comparativo com o Dolphin Plus, mas essa aqui eu te adianto que foi a vencedora do comparativo com o BYD Dolphin. E agora eu te mostro o porquê que ela foi vencedora. Mas antes de eu te contar tudo sobre esse elétrico aqui, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você não perde nada do que a QR faz por aqui. E eu também indico que você baixe no seu celular o aplicativo da Quatro Rodas, que você vai ter acesso a todas as informações que aparecem no nosso site e também a revistas desde agosto de 1960. E para assinar todo o nosso conteúdo, tanto físico quanto digital, eu peço que aponte a câmera do seu celular por QR Code que está aparecendo aqui em cima. Antes de qualquer coisa, um breve histórico. O Hora 03 chegou ao Brasil em agosto de 2023, um pouco depois do início das operações da GWM no Brasil, que começou em março de 2023, com o lançamento do seu SUV híbrido, o Haval H6, que tem versões tanto híbridas quanto híbridas plug-in. Inicialmente, a intenção da GWM não era trazer um elétrico para o Brasil, mas a ideia mudou tanto por conta de clínicas que a marca fez aqui no Brasil, quanto com a chegada de um concorrente de peso, o BYD Dolphin, que chegou em julho do ano passado e hoje é o elétrico mais vendido do Brasil. Bom, é evidente que o design tem personalidade, embora a inspiração é claramente em um Fusca, em um 911 ou mesmo em um Mini, e isso evidencia que trata-se de uma marca chinesa. Mas essas formas arredondadas realmente agradam aos olhos, mas ainda hoje, mesmo tendo sido lançado em agosto, ele chama atenção nas ruas. Os faróis são full LED e são bem marcados por esse DRL redondo e só o Hora 03 traz faixa automático, enquanto o rival não traz. Uma outra evidência de design bem interessante aqui é esse logo que está presente apenas nos Hora. Por quê? Porque Hora é uma marca, 03 que é o modelo e Skin que é a versão. A GWM ela tá em cima como um grupo que controla várias marcas como Haval e Hora, por exemplo. Aqui na lateral eu evidencio essas rodas Aro 18, que são a mesma medida da versão mais cara GT. A diferença é que por lá tem um desenho mais exclusivo e aqui o desenho é mais simplificado, mas mesmo assim é atraente. E outra coisa que eu destaco é que o rival BYD Dolphin traz rodas 16, que evidenciam que se trata de uma versão mais simples. O entre-eixos é de 2,65 m, 5 centímetros a menos que no rival, e isso se reflete no espaço interno, que é menos generoso lá dentro, e eu vou te mostrar daqui a pouco. A traseira é o ponto alto de design aqui do Hora 03 e ela é bem marcada tanto pelo nome da marca, quanto do modelo, quanto do grupo aqui GWM. E tanto seta quanto luz de ré estão concentradas aqui no para-choque. E aqui um primeiro puxão de orelha, principalmente a seta poderia ser redundante, tanto aqui no para-choque
quanto aqui nas lanternas por uma questão de segurança e visibilidade. As lanternas também têm um design diferenciado e tanto luz de freio quanto luz de posição são dispostas nessas 3 faixas aqui da lanterna e isso torna o Ora identificável de longe. Ao abrir o porta-malas, que você se lembra que esse elétrico aqui é um compacto, são apenas 228 litros de capacidade, enquanto o Dolphin tem 250 litros. Mas eu gostaria de destacar a qualidade do acabamento aqui do porta-malas. Então a gente tem até um veludo aqui embaixo e um material muito agradável ao toque. E vale também destaque para todo um compartimento para guardar, por exemplo, o carregador portátil que vem de série com Ora e também uma série de outros utensílios aqui muito úteis no dia a dia, mas o step não tá aqui. Agora vamos lá para dentro? Bom, com o entre-eixo 5 centímetros mais curto que o rival, é lógico que eu não tenho um espaço tão generoso quanto o Dolphin. São 2 centímetros a mais que eu desfruto lá na cabine do Dolphin. Aqui são 98 centímetros para pernas, mas como você pode ver, o meu joelho não raspa no banco da frente, que está ajustado para mim, que tenho 1,74 m e, portanto, é realmente um espaço bem ok. Quem viaja aqui no meio tem a vantagem desse túnel central bem baixinho, praticamente não tem elevação nenhuma, e eu também destaco que o Dolphin oferece um espaço para ombros um pouco maior, exatos 1,5 centímetro segundo as nossas medições. Isso faz com que eu possa carregar lá 3 adultos com maior conforto do que eu carrego aqui. Eu tive essa experiência esse fim de semana e eu coloquei 3 adultos aqui e realmente ficou bem apertado. Todo mundo ficou com o ombro um batendo no outro. Mas vamos ser justos, e o espaço para a cabeça aqui no Ora é 1 centímetro maior do que no Dolphin, então pessoas mais altas como eu se acomodam melhor aqui atrás. Eu também queria destacar que não há saídas de ar aqui para quem viaja no banco traseiro e há apenas uma entrada USB tradicional, também chamada de A. Você vai ter que brigar com quem andar com você aqui para ver quem vai carregar o celular. Aqui na frente vale dizer que o acabamento é mais sóbrio, mas ele é ousado pela escolha de cores. Então aqui a gente tem uma combinação de verde e branco que no início é bem chamativo e agradável, mas com a convivência pode se tornar cansativo, e essas partes em branco também ficam mais suscetíveis à sujeira. E eu também gostaria de evidenciar a qualidade dos materiais empregados aqui no acabamento. Então eu tenho uma parte emborrachada e com uma ótima textura aqui na parte superior do painel. Eu tenho plástico rígido aqui embaixo, mas também tem um bom aspecto ao toque. E eu também queria destacar que aqui nas portas eu tenho suede com costuras aparentes, que é o mesmo material que está nos bancos combinado com o couro. E vale também dizer que a manufatura é elogiável, então a gente não vê nenhuma rebarba, as peças são muito bem encaixadas e isso vai ajudar com que esse carro não fique barulhento a longo prazo. Em relação à tecnologia e conexão, eu tenho uma central multimídia com 10,25 polegadas, assim como o quadro de instrumentos, e elas são interligadas. Isso também traz sofisticação aqui para a cabine. Se a gente for lembrar do rival BYD Dolphin, ele tem aquela grande tela multimídia que inclusive pode mudar de posição de vertical para horizontal. Isso também traz requinte, sofisticação, mas na minha opinião traz mais requinte, mais sofisticação essa tela única. Além disso, essa central traz conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, enquanto o rival só traz a conexão sem fio com Android Auto. Se você tiver iPhone, você vai precisar espetar o bom e velho cabo por ali. Aqui nós temos
2 entradas USB convencionais, e aqui um puxão de orelha, era esperado que um carro tão tecnológico quanto o Ora tivesse uma entrada USB-C. Também vale destacar a ausência de carregador por indução, que é aqui no console central na versão GT mais cara. E também eu sinto falta de um console um pouco maior para que eu possa colocar objetos maiores, como minha bolsa, por exemplo, que cabe direitinho naquele console central do BYD Dolphin, que tem inclusive um andar logo abaixo. Aqui a gente tem um compartimento, mas ele é bem pequeno, não vai caber a bolsa de ninguém por aqui. Bom, mas vale dizer que ambos os modelos são muito bem equipados, então eu tenho um ar-condicionado digital que pode ser acionado tanto por essa alavanca aqui, que me lembra muito a aviação, quanto pela central multimídia, e essa redundância é bem importante. Por aqui, na minha convivência, senti muita falta de um botão, algo físico que eu pudesse aumentar ou abaixar o volume da música, ou mesmo de qualquer outra coisa que eu esteja escutando aqui, até uma chamada telefônica. E eu só consigo aumentar e abaixar por meio dessa tecla aqui, de um lado que não é muito intuitivo para mim, e apenas no volante. E também temos câmera 360, câmera de ré e também sensores dianteiro e traseiro. É praticamente impossível bater esse carro aqui. Eu vou te falar um pouquinho da minha convivência com ele na baliza enquanto eu estiver dirigindo. E vale dizer ainda que apenas o Ora Skin traz as tecnologias semi-autônomas que não estão presentes no rival. Portanto, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, sensor de ponto cego e também o tráfego cruzado traseiro e leitura de placa, que é muito bem-vinda, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem radar em tudo quanto é lugar. Agora eu tenho muito mais para te contar dirigindo, vamos comigo? A versão mais barata, que é essa aqui, a Skin, tem exatamente o mesmo conjunto mecânico que a versão mais cara GT. Então existe um motor elétrico no eixo dianteiro, que inclusive não dá muito espaço para que você acomode nada por lá. Ele realmente preenche todo aquele espaço aqui da frente, que estaria um motor a combustão se esse carro fosse assim. E ele tem uma potência de 171 cavalos e 25,5 kgfm, uma vantagem significativa em relação ao rival Dolphin, que tem um motor elétrico que rende até 95 cavalos. E é exatamente por isso que o desempenho do Ora é realmente muito superior, com 8,1 segundos. É praticamente o mesmo tempo de um Pulse Abarth, por exemplo, que foi até um pouquinho mais lento, 8,2 segundos na nossa pista. Agora, antes de falar um pouquinho do comportamento dinâmico do Ora, vale dizer que ele sai perdendo em autonomia. A capacidade da bateria é de 48 kWh, que significa que ele tem 232 km de autonomia, segundo o PBEV ou Imetro, que é, digamos assim, uma medida bem pessimista da autonomia. Na vida real é possível que a gente faça mais do que isso. Para você ter uma ideia, no ciclo europeu chamado de WLTP, ele sempre rende cerca de 30% a mais do que a autonomia medida aqui no Brasil. E quando eu disse que sai perdendo, ele sai perdendo inclusive em relação ao rival, que tem uma autonomia considerada pelo Imetro de 291 km. E isso realmente vai fazer uma diferença significativa no dia a dia com o carro. Eu tive a oportunidade de ficar uma semana com essa versão aqui em São Paulo, num dia a dia bem urbano, e me fez falta aquele a mais de autonomia que está presente no GT, por exemplo, né? Então, enquanto com o GT eu consegui fazer o meu dia a dia, a minha semana com aquela autonomia, com essa versão de entrada eu já não consegui cumprir todas as minhas tarefas diárias e tive que recorrer à recarga rápida. E aí, falando um pouquinho do comportamento dinâmico, é válido destacar que todo Ora não foi tropicalizado, portanto,
todas as unidades não sofreram nenhuma alteração para chegar aqui às ruas brasileiras. Então ele se comporta como se ele estivesse na Europa. E esse acerto de suspensão é mais firme, exatamente pelo fato de que a gente não tem ruas tão desalinhadas quanto a gente tem aqui no Brasil. Isso faz com que a gente sinta mais as imperfeições do piso e a suspensão não privilegia tanto conforto, ela tem um acerto mais firme. Mas a ideia é exatamente essa, a proposta é privilegiar a esportividade e não o conforto. Lógico que a gente tem a versão esportiva, que é a GT, mas a Skin segue o mesmo DNA. A intenção é oferecer esportividade, principalmente aqui para o motorista. Mas eu quero lembrar que aquelas pancadas secas que são bem características de quando o carro não é tropicalizado não são sentidas aqui no Ora. Mas as imperfeições são sentidas sim, tanto para mim que estou aqui na posição de motorista, quanto dos ocupantes. Eu, inclusive, carreguei nesse fim de semana 5 ocupantes no total, né, incluindo eu, e houve uma reclamação ali do pessoal do banco traseiro quanto a esses solavancos que são naturais aqui dessa suspensão com acerto mais rígido. Agora, eu particularmente gosto bastante desse feedback maior com o piso, se a gente pode dizer assim. Isso realmente traz mais esportividade, a direção é mais direta e as acelerações são vigorosas aqui no Ora, que não é o mesmo comportamento que eu vejo no Dolphin, por exemplo, que tem um acerto de suspensão mais voltado para o conforto, então ele é mais molenga, digamos assim. Eu não sinto tanto as imperfeições do piso e as acelerações são bem menos vigorosas, afinal o motor é bem menos potente e forte. O único puxão de orelha que eu faço aqui em relação a conforto na direção é o tamanho desse volante. Ele é muito grande e se ele fosse um pouquinho menor, ele facilitaria e ele beneficiaria muito mais esse conforto na direção, essa dinâmica na direção. Se ele fosse pequeno, tanto quanto, por exemplo, um volante do 208, seria perfeito aqui e seria dinamicamente muito mais agradável. Agora eu vou te falar de algumas coisas no dia a dia que me incomodaram. Uma delas é a seta. Primeiro que ela tem um barulho meio alto, pelo menos para o meu gosto, mas o que mais me incomoda, na verdade, é que ela não solta assim que eu faço uma curva. Então eu vou fazer agora uma curvinha só para vocês verem que ela não volta depois que eu faço a curva, como acontece em qualquer carro. E aí o que acontece? Esse barulho incomoda demais. Então vira e mexe eu tenho que passar para outro lado, aí eu dou seta para onde eu não quero entrar. Isso, além de incomodar no dia a dia, é inseguro, né? Porque eu sinalizo para os outros carros que eu tô querendo virar e eu na verdade não tô. E agora, antes de te mostrar um pouco de como que esse carro acelera, eu queria mostrar como que é estacionar com esse carro, tá? Então, primeiro que eu tenho a câmera 360 que vai me ajudar muito. Ela é muito real, ela tem uma visão muito bacana. Eu tenho, inclusive, essa possibilidade de ter o chassi transparente que ajudaria numa situação off-road, mas também é interessante por aqui. Eu tenho uma vista auxiliar também que me mostra a distância que eu tô. Mas o que eu mais gosto, eu vou mostrar agora. O que eu mais gosto é que ele me mostra exatamente a quantos centímetros. Deixa eu tirar esse chassi transparente daqui. Mas ele me mostra a quantos centímetros eu tô chegando do carro de trás. Ou da frente, né? Mas olha lá, ele vai começar a apitar. E você vai ver, ó, que ele me mostra exatamente quantos centímetros eu tô do carro. Isso facilita demais. Agora, tem um puxão de orelha. Na hora que eu tô me aproximando, muitas vezes o sistema autônomo, né, todas essas tecnologias autônomas acabam atuando de forma muito invasiva. Então, ó, eu vou pra frente um pouquinho, só para que vocês possam ver. Na hora que eu dou a ré e vou me aproximando do carro, talvez ele atua muito forte no freio. E talvez ele não precisaria dessa interpretação tão absurda assim de qualquer obstáculo.
é um recurso importante em termos de segurança, mas eu acho que poderia ser mais leve, mais sutil. E eu não consigo mexer nessa voracidade, vamos dizer assim, desse sistema aqui na central multimídia. Eu posso mexer em muita coisa, inclusive eu posso acionar a câmera 360 se eu tiver em velocidade baixa. Então, se eu tiver a menos de 15 km por hora, por exemplo, eu consigo acionar e ver tudo que está ao meu redor. Eu posso, inclusive, mudar para 30 km. Ele não vai me deixar mudar agora porque eu estou em movimento. Mas se eu quiser acionar a menos de 30 km, eu também posso. E é muito intuitivo toda essa mudança por aqui, tanto de condução, eu posso mexer no nível de regeneração máximo que eu tenho aqui. Então aqui ele está regenerando o máximo de energia, então o meu consumo de energia está bem econômico, tá o mais econômico possível. Eu ainda posso entrar nesse Eco Plus que vai economizar ainda mais. Eu gosto mais de dirigir no modo normal, que ele vai atuar menos nos freios e vai me dar uma condução um pouquinho mais confortável. E eu também tenho o modo de recuperação de energia baixo, que é mais favorável quando você está numa condução mais esportiva. E eu também tenho outros modos de condução, que é uma assistência de direção mesmo. Eu tô no modo conforto, eu tenho o modo normal e eu tenho o modo esportivo. O modo esportivo, inclusive, nem mexe com muita coisa aqui no layout do quadro de instrumentos, mas eu tenho uma mudança no sentido de ter o motor mais pronto no momento em que eu dou o kickdown no acelerador. Então agora eu vou parar completamente e vou acelerar no modo esportivo e no nível de regeneração mais baixo, para mostrar que as acelerações são realmente vigorosas e elas são muito bem-vindas nessa condição. Então agora eu tô no kickdown do acelerador e vou chegar agora aos quase 100 km por hora. E ele chega com muita facilidade. A aceleração não dá nem para dizer que ela é progressiva, ela é de uma vez só, como é característica de um carro elétrico, que me traz um torque instantâneo. O rival BYD Dolphin se consagrou como elétrico mais vendido do país, enquanto o GWM Ora 03 não tem uma expressão tão grande em vendas. No primeiro trimestre de 2024, ele vendeu quase 1.900 unidades, enquanto o rival vendeu mais de 5.300 unidades. E para correr atrás desse prejuízo, a GWM começou a oferecer 5 anos de revisões grátis aqui para o seu elétrico, enquanto a BYD já trazia essa condição. E a marca ainda oferece recarga grátis em alguns eletropostos que são distribuídos pelo país inteiro, recompra garantida e também o carregador portátil. Também oferece carro reserva e oficina remota em caso de necessidade. Tudo isso para atrair mais público para o seu elétrico aqui. E também vale dizer que ele pode ser comprado pelo Mercado Livre com um sinal de R$9.000. Esse carro aqui, na versão Skin, continua com preço de R$150.000. E isso quer dizer que ele ainda não aumentou de preço, mesmo com o aumento do imposto de importação. R$200 separam essa versão aqui da versão do Dolphin, que não tem nome de versão, é apenas BYD Dolphin e, portanto, ele custa R$148.800. Mas é indiscutível que o Ora, nessa versão Skin, é superior ao rival, tanto em desempenho quanto em equipamentos. Mas me diz nos comentários, por que você acha que o Dolphin ainda é o preferido no mercado e qual desses dois você colocaria na sua garagem? Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, peço que curtam e compartilhem com seus amigos. E não deixem de conferir tudo que a Quatro Rodas faz em todas as redes sociais e também no nosso site quatrorodas.com.br. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Um beijo!